Primeiramente, gostaria de desejar bom dia, e o grupo composto pela Stephanie, pela Júlia e por mim, Yasmin, foi responsável pela apresentação da raça Piquira. A raça Piquira é bem dócil, ela é oriunda de Minas Gerais e resulta de uma mistura de diversas raças através da seleção com éguas de pequeno porte. Ele é um cavalo machador. Por ser dócil, as crianças conseguem montar tranquilamente. Ele pode ser utilizado em todas as modalidades hípicas: salto, prova funcional, cavalgada, concurso de marcha. É um cavalo hermético, ágil, que tem bom temperamento. Por ter um corpo com proporções equilibradas, existe uma liberdade em relação à movimentação e os seus passos. Em relação ao tamanho, ele é um animal pequeno, que pode chegar aí no máximo 1,30 m e 1,28 m, respectivamente para machos e fêmeas. A altura mínima seria de 1,15 m e a ideal seria de 1,22 m para machos e 1,20 m para fêmeas. Ele possui todos os tipos de pelagem e suas variedades, exceto a albinoide, que seria todo branco com os olhos vermelhos. Esses animais com essas características acabam não resistindo e morrendo. Aí são alguns exemplos de pelagem do Piquira, que seria a pelagem pampa. Agora eu vou falar um pouco das características corporais em relação à cabeça. A forma é triangular e proporcional. As orelhas são pequenas, paralelas, bem implantadas, dirigidas para o alto. A fronte é larga e plana, o perfil retilíneo, um pouco concavilíneo ou convexilíneo. As ganachas são definidas e afastadas. Os olhos também são afastados, expressivos, vivos, e as pálpebras são finas. As narinas são amplas e flexíveis, e a boca é de abertura média, lábios finos, justapostos e firmes. O pescoço tem forma piramidal, é proporcional em relação à musculatura e comprimento. Possui inserção harmoniosa no tronco no terço superior do peito. Possui aparência leve e nos machos adultos admite-se uma ligeira convexidade na borda dorsal. E em relação às crinas, elas devem ser finas e sedosas. Dando continuidade ao que a Yasmin estava falando, a cernelha é bem definida, o peito é de musculatura proporcional, as costelas são longas, o dorso dele é bem comprido e o lombo é curto, reto e largo, com boa cobertura muscular e bem ligado ao dorso e à garupa. As ancas são afastadas, simétricas e musculadas. A garupa de altura igual ou inferior à cernelha. A cauda de inserção média, bem implantada, com cerdas finas e sedosa. Os membros do Piquira têm a espádua longa, oblíquas. Os braços são médios. O antebraço são longos, com direção vertical e musculatura definida. Os joelhos são largos, retos, secos, bem articulados e na mesma direção do antebraço. As coxas são bem musculosas e bem inseridas. As pernas são bem fortes, longas e aprumadas. As charretes são secos, firmes e lisos. As canelas são retas, secas, curtas, verticais, com tendões fortes e delineados. Os boletos são arredondados, definidos e bem articulados, e os cascos são arredondados, sólidos e íntegros. Agora falando um pouco do andar dessa raça. Diferentemente do pônei, que tem os membros desproporcionais ao corpo, as proporções do Piquira são equilibradas entre a altura da cernelha, que é a parte proeminente da escápula, e o comprimento do corpo, com angulações dos membros que propiciam liberdade de movimento ao passo, em marcha e ao galope. A seguir, vou mostrar um videozinho que nos mostra a pura elegância do andamento dessa raça.
padrão racial que considera apenas a marcha e o porte, mas sua grande marca é a versatilidade no uso, pois se presta para montaria, concursos de marcha, provas funcionais e demais modalidades hípicas, como o salto. Graças ao estilo dócil e temperamento calmo, é de fácil adaptação para transporte de carga, tração leve e cavalgadas, suportando bem adultos de até 80 quilos. Essa raça não consome muito alimento. Gostam de comer capim, feno de alfafa, sal mineral, gramínea, ração. Porém, devido às maiores exigências decorrentes do esporte, concentrados energéticos ou proteicos, que são as rações e grãos, são adicionados à dieta como complemento do volumoso. Os volumosos são ricos em fibras, como as pastagens e as forragens. São quantidades oferecidas de acordo com a categoria do animal, mas devemos se atentar, pois o aumento de consumo de concentrados pode causar diversas enfermidades graves, como miopatia de esforço, laminite ou cólicas. Deve-se adotar uma periodicidade do horário de alimentar os equinos, evitando longos períodos em jejum. Devido às perdas constantes de minerais, a suplementação com sal é importante para evitar deficiência. O principal cuidado com o casco de um cavalo é limpar ele diariamente, principalmente antes do exercício. Um bom casqueamento e ferrageamento previne o aparecimento de afecções no aparelho locomotor e oferece proteção do casco dos impactos com o solo. Cuidados com a parte bucal é muito importante, pois influenciam na mastigação e digestão dos alimentos, causando menor aproveitamento dos nutrientes, perda de peso, queda de desempenho e problemas no trato gastrointestinal. Por fim, mas não menos importante, criadores da Zona da Mata optam pela raça de pôneis piquira. Em Minas Gerais, cerca de 15 criadores se mantêm ativos na criação dos piquiras. Isso porque a raça brasileira demanda pouca alimentação e apresenta docilidade que facilita o relacionamento com os humanos. O animal é resistente e aguenta longas viagens. Os custos satisfazem os produtores. A alimentação, por exemplo, vem toda do pasto. O piquira exige todos os cuidados, igual aos outros cavalos, como casqueamento, ferrageamento, vermifugação e banho. O grande diferencial é que ele é um animal menor, então precisa de muito pouco para se alimentar. Ele é funcional, além de ser marchador e muito dócil. E acabamos com essa curiosidade. E é isso. Muito obrigada.